Estudo da matéria, substâncias e misturas. Fala galera, beleza? Bom galera, na aula de hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, que é substâncias puras e substâncias compostas, ok? Bom, antes eu quero falar um pouquinho o que é substância pura, tá? De repente pode cair no teu vestibular. Substância pura é um elemento químico quando é formado por apenas uma molécula, tá? Tipo assim, H2O, só isso, substância pura. Um exemplo, água destilada. A água destilada é usada muito no laboratório. Ela tem apenas H2O, então ela é uma substância pura. Isso tem as propriedades físicas e químicas definidas, ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Tipo assim, a água, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius e ela se congela a 0 graus Celsius, ok? Então isso é substância pura. Bom, antes de entrar em falar de substâncias simples e compostas, eu quero falar um pouquinho sobre elemento químico, beleza? O que é elemento químico, né? Elemento químico nada mais é que átomos, beleza? Chega aí para ver. Bom, conceitos de elementos químicos. Então, vou colocar aqui alguns exemplos para vocês de elemento químico. Vamos supor o hidrogênio, que é o Hzão, né? A letra maiúscula. O carbono, que é o C maiúsculo. O oxigênio, né? Oxigênio. Nitrogênio, que é o N. O neônio, que é o N e o E. Sempre o maiúsculo primeiro e o minúsculo depois, ok? Tipo o silício, Si, porque se eu tirar o I, vira um enxofre, então é Si, não se confunde. Sempre uma maiúscula e uma minúscula, tá bom? Outro exemplo Fe, que é o ferro, se eu tirar o E, vira o flúor. Então, elemento químico são átomos, beleza? São formados por átomos. Então, vou colocar aqui, tá? Ó. São formadas por átomos. Átomos. A gente sabe que a gente tem, na tabela periódica, 118 elementos químicos, né? Ou 118 átomos. Bom, os elementos químicos, eles reagem entre si através de ligações e formam o quê? Substâncias, né? Ou seja, moléculas. Mas moléculas têm um pouco de diferença de substâncias, né? Substância nada mais é que um agrupamento de moléculas, né? Ok? Show? Então, beleza. Então, essas substâncias aqui são formadas por átomos. Show? Formado por átomos. Bom, existem as substâncias simples e as substâncias compostas, tá? São divididas em dois. A substância simples é muito tranquila, é formada por um elemento da tabela periódica, tá bom? E substância composta é formada por dois elementos da tabela periódica. Vamos ver isso? Presta atenção. Olha só, substância simples. Eu vou colocar aqui, ó, o O2, quando dois oxigênios se encontram, forma a molécula de O2. O H2, que é o hidrogênio, o gás hidrogênio. Show? Outro exemplo, o N2, que é o gás nitrogênio. A gente pode encontrar também o gás hélio, que é o HE só. Mas esse doisinho aqui, esse doisinho é uma atomicidade dele. Quando está sozinho, é oxigênio. O 2 é uma molécula diatômica, que virou uma molécula. Show? H2, N2. Show? Tranquilo? Beleza. Então eu coloquei o hélio aqui, que faz parte dos gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e rangônio, da família 8A dos gases nobres, né? Eles estão estáveis já. Bom, essas são substâncias simples. E substância composta, professor? Substância composta é quando tem, tipo assim, ó, eu vou colocar aqui para vocês, CO2, né? Formado por dois tipos de átomos, carbono e oxigênio. Outro exemplo aqui que eu vou colocar, H2O, né? Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá bom? E nem no caso aqui eu vou colocar aqui para vocês, ó, H2CO3, beleza? É uma substância composta, ó. Ela é formada por dois átomos de hidrogênio, um átomo de carbono e três átomos de oxigênio. Tranquilo? Suave? Show, galera? Beleza. Bom, quando essas substâncias elas entram uma com a outra, se reagem uma com a outra, elas formam misturas. Beleza? Que é formado misturas homogêneas e misturas heterogêneas. É bem simples identificar misturas, pessoal. Tem uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? Você pegar um copo de água e dentro da água você colocar álcool. Não dá para você ver uma fase contínua, só o branquinho da água incolor. É chamada de mistura homogênea. E a mistura heterogênea? Quando você vê duas fases. Então nós chamamos de fases, tá? Quando tem uma fase só, mistura homogênea. Quando tem duas fases, mistura heterogênea. Mistura heterogênea, tipo assim, tem duas fases. Se você colocar água e óleo de cozinha, você vai ver certinho as duas fases.
água e o óleo de cozinha. E colocar areia. Água, óleo e areia. 3 fases. Uma substância trifásica. Bem tranquila, bem suave. Beleza? Bom, então misturas, vou colocar aqui alguns exemplos de misturas. Bom, o ar atmosférico é uma mistura de gases, né, pessoal? Tem vários gases na atmosfera. Temos o oxigênio, que respiramos, hidrogênio, o gás carbônico, né, os gases nobres também, tem vários gases nobres. Que mais? O nitrogênio. E assim, sucessivamente, várias molequinhas de gases, ok? O ar atmosférico. Bom, a água mineral, ela é uma mistura. Por quê? A água mineral, ela é formada de água, H2O, show? H2O. E ela tem também, pessoal, sais minerais. Sais minerais. Então, por isso que ela é uma mistura, né? Tipo, a água, eu coloquei aqui agora, a água mineral. Ela tem sais minerais, ela tem cálcio, tem potássio, né? Tem várias propriedades pra gente ficar bem, né? Fazer bem pro nosso organismo. Tipo, se eu pegar a água da torneira, é uma mistura? É uma mistura. Ela é formada de H2O e outros componentes, como o cloro, para matar as bactérias, micro-organismos, né? Que a gente tem no organismo. É formada de flúor, né? A água da torneira tem flúor. Então ela é uma mistura, beleza? Tranquilo? Bom, nós temos também, pessoal, outro exemplo bem interessante de mistura, que é o caso da água da chuva. Ela é uma mistura, galera? Sim. O que a água da chuva tem? A água da chuva, ela tem H2O, 2O, ela tem sais minerais, sulfato, nitratos, né? E ela tem também, galera, ácidos. Na atmosfera acaba saindo, depende do lugar, ácido sulfúrico, ácido nítrico, HNO3 e o ácido carbônico. Por isso toda chuva ela é ligeiramente ácida, entendeu, gigantes? Toda chuva é ligeiramente ácida. Então não é muito bom tomar água da chuva, ok? Porque ela é ligeiramente ácida. Bom, eu coloquei uns exemplinhos aqui para vocês, pra gente fazer, presta atenção. Vai cair na tua provinha lá, galera. Classifique em substâncias simples e substâncias compostas. Olha que facinho que é. O2, você está vendo só um elemento, oxigênio, uma letra maiúscula. Tem 2 átomos, então é uma substância simples. Show? O nitrogênio, tem 2 átomos de nitrogênio, né? Uma molécula diatômica. Simples. É bem tranquila essa matéria, é bem suave. Gigas. Agora o CO2, ó, tem 2 maiúsculas, o carbono e o oxigênio. Quando você vê 2 maiúsculas do alfabeto, é uma substância composta. Professor, pode ter 3? Pode, H2SO4. Olha só, tem 2 hidrogênio, 1 enxofre e 4 oxigênio, ok? Uma substância composta. Suave, né? Agora olha só, NH3. NH3, presta atenção, amônia. Ele tem 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Substância composta. Muito fácil, né? E o H2O tem 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, substância composta. Não tem como errar isso na tua prova. É muito fácil. Bom, os vestibulares atualmente, FUVEST, né, Enem, colocam as moléculas em forma... Lembra do átomo de Dalton, que é tudo bolinhas? Em forma de bolinhas, esferas. Você saber se é uma substância simples ou composta. Presta atenção nesse exemplo. Você olhando quando tiver bolinhas do mesmo tamanho, tá vendo? Ó? Uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha. Isso aqui é o quê? Uma substância simples ou composta. Ela pode ser o quê? Pode ser o quê aqui, ó? Pode ser o O2, o oxigênio, ou pode ser o nitrogênio, N2. 2 bolinhas. Então é uma substância simples. Show? Ou pode ter assim, ó. Desse jeito, uma bola grande e 2 bolinhas pequenas. Uma bola grande e 2 bolinhas pequenas. Uma bola grande e 2 bolinhas pequenas. Aí vai ser o quê? Uma substância composta. Mas, professor, se eu juntar as 2 substâncias, a simples e a composta, vai formar o quê? Uma mistura, galera. É muito fácil, né? Show! Misturas homogêneas e heterogêneas, gigas. Presta atenção. Dá pra você ver certinho, é uma matéria bem tranquila. Quando você falei na aula, estava falando, mistura homogênea, uma única fase, né? Um aspecto contínuo. Heterogêneo você vê 2 fases. No caso, vê aqui no quadro. Né? Então, fase consiste em uma porção única e uniforme da matéria. Show?
Presta atenção aqui, eu coloquei água mais álcool. Água mais álcool, você vê o quê? Uma parte transparente, só, uma única fase. Beleza, show. Uma fase. Tranquilo? Então, homogêneo, uma única fase. Heterogêneo, mais de uma fase. Coloquei aqui água mais óleo mais areia. Presta atenção, tem 3 componentes. Pode cair na tua prova. Quantos componentes e quantas fases? Fica esperto. Bom, aqui tem 3 componentes. E você vê um componente, outro componente e outro componente. São 3 fases, então, chamado de heterogêneo. Heterogêneo. É bem tranquilo, né? Quando fica essa partezinha no fundo aqui, os químicos chamam de corpo de fundo, ok? Bom, passei uns exemplinhos para vocês brincar, presta atenção. Bom, o ar atmosférico, água mineral, água e óleo, são o quê? São homogêneos ou heterogêneos? Presta atenção. Bom, o ar atmosférico ele consiste em oxigênio, nitrogênio, gás carbônico. Você vê uma fase só, então é homogêneo. Vamos colocar aqui, homogêneo. Bom, e a água mineral, professor? A água mineral você vê também. Só água. Água mineral, né? Não tem como você microscopicamente olhar mais coisas. Você está olhando a olho nu, é homogêneo. Homogêneo. Bem suave, né? Bom, agora água e óleo. Presta atenção, visualiza aí na tua prova. Água e óleo. Você vê 2 fases. Então é chamado de hétero. Heterogêneo. Bom, e se eu pegar e colocar água e uma pitadinha de sal? Vocês vão ver uma fase só, única, uniforme? Então é homogêneo. Homogêneo. Bom, gigas, e o petróleo? O petróleo é aquela coisa escura, né? Bem escura. A gente vê um aspecto só e uniforme, é homogêneo. Homogêneo, ok? Show? Bom, galera, e água e areia? Água e areia. Você vê a água e você vê a areia lá no fundo, né? Tipo um corpo de fundo, ou corpo de chão. 2 fases. Heterogêneo. Heterogêneo. Bem suave, né? Agora, se a gente colocar num becker açúcar e farinha, ou num copo, dá pra ver 2 aspectos? Heterogêneo. Heterogêneo. Galera, leite e cereal. Quem que não fez isso em casa, né? Leite e cereal você coloca num prato, dá pra ver, né? Que tem 2 fases, o leite e o cereal. É heterogêneo. Bom, esses daqui são os mais simples, tá? Heterogêneo. Esses são mais simples. Tem que ficar esperto. Até coloquei aqui, ó. Danger, que é perigo em inglês. Tem que ficar esperto com o vestibular, que eles são maldosos. Eles gostam que você erra, né? Com essa pegadinha. Coloquei até aqui exemplos de colóides, que é leite, né? Clara de ovo. Por que leite? Se você pegar o leite e olhar microscopicamente, então, se você olhar olho nu, é homogêneo. Mas se você olhar microscopicamente, são mistura heterogênea, que é formado do quê? De gordura, de cálcio e outros elementos químicos. Microscopicamente, tá? Se no texto pedir falando macroscopicamente, você vai falar que é homogêneo. Microscopicamente é chamado de colóides. Aí coloquei alguns exemplos, pode cair no teu vestibular. Colóides, leite, clara do ovo, a gelatina, né? A maionese, parece que é homogêneo, mas é heterogêneo, microscopicamente. São misturas heterogêneas. O sangue, tá? É composto de leucócitos, plasma, um monte de coisa. Ok? Show, galera? Beleza aí? Dá uma printada, galera. Printa aí, gigas. É isso aí, gigas. Não esquece de se inscrever no canal, dar um likezinho lá pro professor Vitão, tá? E deixar seu comentário, beleza? Fui. Inscreva-se no canal Gigantes da Química.